Então, a convite do Matheus, né, eu escolhi falar aqui um pouquinho sobre a minha pesquisa, né, já, eu não posso dizer que é exatamente assim, algo que se refere à minha pesquisa de doutorado, porque de lá para cá, quase 2 anos, a gente já vai repensando algumas coisinhas, né, mas a minha tese, eu estudei o Jerônimo, né, e eu estudei a ortodoxia nicena de Jerônimo, tá, então eu abordei basicamente essa questão, e né, com base em algumas fontes dele e tal. Mas aí, para falar aqui, eu escolhi compartilhar um pouquinho algumas coisas que eu tenho pensado, tá? Particularmente sobre ele. Então, o título ficou assim: Jerônimo de Estridão no olhar historiográfico, verdades e interpretações. Tá? Então, vamos lá. Aí, assim, no título tá, né? Jerônimo de Estridão. Então, eu não conheço, eu não sei o conhecimento de cada um, né, sobre esse personagem histórico, né, eu sei que tem diferentes visões sobre ele, né, e de repente, talvez, né, quem não estuda o período final da antiguidade, né, o período mais conhecido como a antiguidade tardia, né, talvez possa ser que não conheça muito, ou não, né, porque entre cristãos, Jerônimo é bastante conhecido também. Então, assim, quando a gente fala Jerônimo de Estridão, né, coisas que geralmente aparecem entre as pessoas, né, e nisso eu estou contando pessoas acadêmicos, né, leigos, né, uma variedade grande aí de pessoas. Ele aparece como, né, quem foi Jerônimo, né, geralmente o que vem assim na cabeça, né, vem um pai da igreja, né, um pai da igreja, ou doutor da igreja, né, pai e doutor da igreja, autor da Vulgata, né, pode vir também, um santo, né, principalmente se forem pessoas de tendência católica, né, foi um santo, um cardeal, um monge, um presbítero, né, ou um pastor, né, um Xangô, o Xangô, né, que ele é assim conhecido entre religiões africanas, né, afro-brasileiras, e na verdade é um correspondente, né, seria um correspondente aí para o santo, né, para São Jerônimo seria Xangô, que é um deus deus do trovão, deus do fogo, um deus protetor também dos sábios, dos estudiosos, né. Então tá, ele aparece, de forma geral, ele meio que aparece assim, né? Mas se a gente for pensar, né, já nessa frase, quem foi Jerônimo de Estridão, isso já abre margem para várias interpretações, né? Aí a gente já vai entrando um pouco na questão de interpretação, de verdade na história, né? Porque para a gente precisar, né, quem foi determinada pessoa, isso precisa de uma série de pressupostos, né, parece simples a princípio, mas não é tão simples assim de definir, né, e eu nem me proponho aqui nesse compartilhar com vocês hoje a super definir, eu me proponho mais a abrir questões do que a fechar, né. Então, passando aqui para o próximo, né, aí assim, algumas questões, entre aspas, mais palpáveis, né, para a gente definir alguém, né, o nascimento, né, a data de nascimento, o local em que nasceu, em que viveu, né, por onde andou, o que estudou, seriam dados mais concretos, né, e mesmo assim questionáveis, porque eu fiz uma opção aqui de dizer quando que ele nasceu, há divergências, há discussões sobre a data de nascimento com base nas fontes antigas e posteriormente na historiografia, né, e eu escolhi também indo com o que parece ser o mais provável, mas ainda assim não é super definitivo, então até isso é difícil de a gente querer mega ultra definir, então a gente assume posições, né, enquanto historiadores, enquanto pesquisadores, a gente assume posições mesmo nas coisas aparentemente mais basilares, tá? Então, segundo esses dados aqui mais concretos, né, o nome dele inteiro foi Eusébio Sofrônio Jerônimo, né, em latim, o nome dele está ali, Eusébius Sofrônios Hieronymus,
Esse nome possivelmente não era da sua época, isso foi acrescentado ao longo da Idade Média, né, mas ele assim ficou conhecido nas fontes, depois nas cópias, né, dos escritos dele, é assim que ele ficou conhecido, né. Eusébio provavelmente era o nome do seu pai, e era comum também, né. A gente está falando aqui do século IV, do século V, né. Jerônimo viveu na passagem do século IV para o V. Ele nasceu em 347, né, segundo um consenso entre parte dos estudiosos, né, e faleceu aproximadamente 419 ou 420, tá? E a região foi entre as províncias romanas da Dalmácia e da Panônia, tá? A gente está falando aqui do ambiente, né, do Império Romano. Então, o que predominava ali naquele espaço, né, o poder que mandava, né, era o do Império Romano. Então, por isso também que o nome dele é latino, né, por isso que está ali as províncias romanas, né, Dalmácia e Panônia, era esse o ambiente, né. E na cidade de Estridão, tá, que hoje corresponderia à região da Eslovênia, tá bom? A localização bem certinha da cidade de Estridão, ela não é conhecida, tá? E essa grafia Estridão, eu vi poucos autores usando. Eu escolhi assim porque ela é bem aportuguesada mesmo, né, abrasileirada. Porque quando a gente encontra, né, estudos sobre Jerônimo ou citações a ele, tanto entre teólogos quanto entre historiadores ou classicistas, aparecem várias grafias, né, para Jerônimo, em português mesmo, tá? Jerônimo de, aí aparece Stridon, né, que faria referência a Stridon em inglês e Stridon, né, eu não sei pronunciar direito em francês, né, ou às vezes aparece Jerônimo de Stridone, né, Stridone, com S mudo, que seria em italiano. Às vezes aparece Stridonis, que daí seria em latim, tá, ou Stridon, né, em espanhol. Então, assim, o pessoal usa o nome dele e coloca lá o sobrenome sem traduzir, né, porque isso tem um motivo, né, porque esses países foram pioneiros, né, em estudar a vida, né, as obras de Jerônimo, tá, principalmente a Alemanha, né, a Alemanha, a França, depois a Itália, a Espanha, né, isso aí chegou mais tarde aqui no Brasil, né, e eu optei pela nossa língua mesmo, né, Estridão. Eu acho particularmente que não fica tão bonito, mas fica bem a nossa língua, né, então, Jerônimo de Estridão. Jerônimo, ele era de uma família rica e cristã, né, ele fala um pouquinho sobre seus pais, os irmãos, e ele não foi cristão, ele não nasceu cristão, não seguiu o cristianismo de pequeno, né, nem enquanto criança, nem enquanto adolescente. Ele foi se converter, né, e ser batizado lá pelos seus 19 anos, né, mais à frente, tá? A família dele, por ter dinheiro, né, por ser abastada, teve condições de mandar ele estudar. Então, desde pequeno, entre os seus 11 e 13 anos, né, depois dele fazer o ensino primário, digamos assim, na cidade de Estridão, ele foi mandado para Roma, né, pelos seus pais, para estudar, para aprofundar os seus estudos, né, para estudar gramática, retórica, né, os clássicos. E isso foi possível justamente pelos seus pais possuírem dinheiro, porque quem não tinha dinheiro, de modo geral, não estudava, né, nem alfabetizado era. Então isso já é uma grande coisa, né, é um detalhe, mas muito importante. Ele foi mandado para estudar, ele foi incentivado pelos pais, os pais eram cristãos, e ele foi estudar o quê? Ele não foi estudar nada ligado ao cristianismo, ele foi estudar o que se estudava na época, né, numa escola que estudava ali os clássicos, né, com antiquistas que estudavam o grego, o latim, as obras, né, a oratória, a retórica, né, o que se fazia na época. Assim foi com seus pares também, né, e em Roma, que era um grande centro cultural, né. Ele foi, né, Jerônimo foi um grande erudito, né, isso a gente pode afirmar de fato. Ele foi um grande erudito, escreveu muitas obras, né, muitas obras.
obras exegéticas, né, históricas, biográficas, polêmicas, de tradução, né, epístolas, tá? De exegese a gente pode pontuar os comentários bíblicos que ele fez, né? As históricas, ele escreveu uma crônica, né, ele continuou uma crônica de Eusébio de Cesareia, traduziu primeiro e daí continuou, né, obras biográficas, ele falou sobre várias vidas, né, de monges, de santos, né, escreveu uma obra também chamada Sobre os Homens Ilustres, que também é considerada histórica, na qual ele fala de mais de 100 personalidades cristãs, desde Pedro, né, terminando com ele mesmo. Ele era bem humilde, terminando com ele, né, polêmicas, né, ele é inclusive bastante conhecido como um polemista, né, escreveu várias obras polêmicas, né, várias obras que depois receberam o nome de contra tal pessoa, né, contra Joviniano, contra Rufino, contra, né, para falar do cristianismo, né, em oposição de ideias, em debate de ideias, né, fez muitas traduções, né, inclusive no slide anterior, né, apareceu aqui, eu coloquei aqui autor da Vulgata, né, é assim conhecido, não que isso seja o correto, tá, mas ele é bastante conhecido, no meio cristão principalmente, né, como autor da Vulgata, e isso é extremamente reducionista, né, mas de fato uma parte do que existe ainda hoje dessa Vulgata, foi ele quem traduziu, tá. As epístolas, ele escreveu 157 epístolas, na verdade o epistolário dele é de 157 cartas, 127 foi ele que escreveu, 154 no total, desculpa, e 127 são da autoria dele, tá, e é bem importante as cartas, né, porque revelam muitos detalhes, né, sobre a vida dele, sobre o contexto, sobre os relacionamentos que ele tinha, sobre problemas da época. Então uma tipologia de fonte muito importante, muito interessante, né, cartas. E foi um grande erudito também, porque ele conheceu, né, eu coloquei aqui, conhecedor do latim, né, ele nasceu, né, aprendendo o latim, mas não só, ele se aprofundou nos estudos, né, quando ele foi cedinho ali para Roma estudar, ele estudou com o Hélio Donato, que era um célebre professor da época, né, de gramática, de retórica, né, ensinava os clássicos, e ele aprendeu muito, muito mais, de forma muito mais profunda, né, a gramática, toda coisa por trás, né, a morfologia, a etimologia, ele aprendeu muito o latim, né. Aí o grego e o hebraico também, mais tarde ele foi estudando, foi aprendendo, e por isso também que ele conseguiu fazer traduções, né, traduções da Bíblia, traduções de Orígenes, né, e também o aramaico ele estudou um pouquinho, né, nem todos fazem referência a isso, mas ele se aproximou ali do aramaico, conheceu pelo menos o básico, né. E é um diferencial em relação aos outros pais da igreja, também vou colocar aí entre aspas, né, mais uma coisa a ser pensada, não vai dar tempo de explorar isso aqui, mas é algo que eu tenho pensado também, né, sobre essa nomenclatura que a gente tem de pai da igreja, ela pressupõe algumas definições, né, que podem ser que para Jerônimo que ele deu uma escapada, né, a isso. Na verdade, a própria designação pai da igreja é uma coisa que define, tudo que define, né, vai marginalizar algumas coisas, tudo que a gente generaliza vai marginalizar algumas coisas. Então, esse título mesmo de pai da igreja, ele pode ser discutido, né, mas de forma geral, em relação aos outros pais da igreja, aos pais latinos, né, ele era o único que conhecia o grego, até onde eu pesquisei. Então isso é uma diferença muito grande em relação aos outros, porque ele fez um contato cultural muito grande entre as duas partes do Império Romano, tá? Aqui, nesse contexto que eu estou falando, o Império Romano ele não era dividido ainda formalmente, oficialmente, entre Oriente e Ocidente, mas as coisas já estavam se delineando meio que nesse sentido, já havia uma separação, uma semi-separação, né, administrativa, né, entre os governantes
E tinha também uma questão cultural diferente, né? A própria língua aí já mostra essa diferença, né? A língua, ela não é só a língua, ela tem toda a questão cultural. Então, o Ocidente ali mais latino, de língua latina, com uma tradição romana, né? E o Ocidente, né? E o Oriente, com o grego espalhado ali, né? Entre as províncias, não só o grego, mas era a língua mais conhecida ali, pelo menos para se comunicar no comércio, né, na literatura também, e Jerônimo, ele transitou muito entre esses dois espaços, né, ele teve essa mobilidade geográfica alta, então ele, por ser conhecedor também do latim e do grego, ele pôde fazer um intercâmbio muito legal de ideias, de intelectualidade, de leituras, de conversas, de conhecimento, né, de pessoas, de convivência com pessoas que, por exemplo, Agostinho de Hipona já foi um pouco mais limitado, né, talvez nesse sentido, tá? E outro elemento que eu coloquei ali no slide anterior, né, que ele aparece como monge, né, Jerônimo, São Jerônimo, né, monge, ele foi, né, ele viveu como monge sim, mas para o final da sua vida, né, nos aproximadamente últimos 30 anos da vida dele, que ele viveu como monge em Belém, né, e essa ideia de monge também pode ser bastante discutida, né, porque no geral existe uma noção de que o monge ele fica totalmente isolado, ele não tem contato com ninguém, né, ele fica só orando, só plantando lá as plantinhas, as frutas e colhendo depois, e levanta cedo para fazer as bolachas. Fora essa brincadeira, né, tem essa ideia. E claro que existem diferentes tipos de monges, de monastérios, né, nesse período, tem aquele mais citadino, tem um que é mais afastado, mas ainda assim, né, mesmo entre lá mais perto do deserto e tal, na região de Belém que ele ficou, ele teve um contato muito grande com várias pessoas, né, mesmo ali no final da vida, né, ele recebeu muitos peregrinos, ensinava viajantes, né, ele viajou, ele saiu de lá, não ficou o tempo todo ali, fechado, sozinho, né, como muitas vezes é retratado, como aparece muito em pinturas também, né, renascentistas principalmente. Não, ele teve sempre muito contato, né, com o pessoal, né, com as mulheres que foram lá com ele, né, fundar os mosteiros e tal, então ele nunca de fato esteve totalmente sozinho, né, talvez alguns períodos curtos. Então essa ideia de monge, sim, ele foi, mas ele atuou mais nas décadas finais da sua vida e também não foi de uma maneira totalmente isolada, tá bom? Aí, vamos passar aqui para umas interpretações, né? Eu escolhi aqui alguns poucos trechos, né, de autores, a maioria teólogos, né? Inclusive porque Jerônimo foi mais estudado por teólogos ao longo da história do que por historiadores. E eu teria tanta coisa para trazer, né, teria vários autores, eu trouxe alguns até que talvez sejam desconhecidos, né, mas que são bem típicos para falar dessas visões que existem sobre Jerônimo, né, e eu não estou aqui dizendo que são erradas ou são certas, mas que podem ser trabalhadas, podem ser discutidas, tá? E para mostrar que, né, já antecipo, que a visão que a gente tem, né, do nosso objeto de estudo e de coisas relacionadas, ela reflete nós mesmos, né? Então esses autores, eles pintaram, né, o Jerônimo que eles quiseram. Eles inventaram, não, eles forjaram de certa forma, né? Então cada um teve um propósito ali, explícito ou não, né, consciente muitas vezes ou não, mas colocaram as suas visões, tá? E no título, né, o meu título que fala aqui um olhar historiográfico, né, essa palavra historiográfico, ela não diz respeito unicamente à escrita da história por historiadores, tá? Mas de forma geral, assim, por historiógrafos, né, que escreveram sobre ele, né, ou que ele não era o objeto principal, mas que dentro da história que eles estavam
trabalhando geralmente história da igreja, história das doutrinas, história ali do século IV relacionadas às funções eclesiásticas, né, ou a história da patrística, de forma geral. Esses autores falaram, quando falam dele, falam dessas formas que eu vou colocar, né, não só dessas formas, mas muitas se encaixam, né, no que eu escolhi aqui para trazer, tá. Então, a primeira que eu escolhi é desse autor, Raman, né, é um autor francês, e ele escreveu um livro, Os Padres da Igreja, né, depois, posteriormente, esse título não ficou, essa ideia de padre não foi muito bem aceita aqui no meio protestante, né, brasileiro, mas quando saiu tava Os Padres da Igreja, né, e nesse trechinho, o autor fala assim, ó, Jerônimo, durante 13 anos, foi filho único, mimado, de uma família rica. Seus pais devem ter-lhe satisfeitos os caprichos. Não o batizaram, esperando que fizesse antes suas primeiras farras. Então, é uma visão bem carregada, né, a respeito dele. Eu que frisei ali, tá, o negrito é meu. Então, olha, chama ele de mimado, né, ele é mimado, né, diz que os pais devem ter satisfeito os caprichos dele, né, e não batizaram ele, né, eles eram cristãos, eles não o batizaram, né, esperaram que ele fizesse as primeiras farras dele. Essas farras tá fazendo referência a quê, né, quando ele foi para Roma, né, novo, e ficou ali entre 6 e 9 anos, né, bem jovem, ele não era cristão ainda, ele não tinha se convertido, não tinha sido batizado. Ele, como conta em uma carta, ele viveu no mundo, né, ele ficou lá no mundão romano, né, como ele descreve, né, ele ficou entre as delícias romanas, né, ele vai se arrepender pela vida toda dele, pela questão das mulheres de Roma, as mulheres dançando, tudo aquilo que envolveu ele, né, então tá fazendo referência a essas farras, né. Mas assim, Agostinho também teve isso, ele fala disso nas suas confissões, e esse autor, o Raman, ele não fala nada assim de Agostinho, né, como o autor está falando dos pais da igreja, né, ele vai abordar também Agostinho, e de Agostinho não tem uma visão negativa, né, porque para mim essa visão aqui é meio negativa, de chamar ele de mimado e tudo mais. Então, assim, é uma interpretação, né, carregadinha, tá? E isso é demonstrado em vários autores, tá? Aí outra aqui, tá? É do Gomes, esse trechinho que eu escolhi. Ele é teólogo como Raman também, tá? E, se não me engano, é brasileiro. Aí ele tem essa visão aqui, ela vai trazer mais o aspecto intelectual, erudito de Jerônimo, tá? E uma visão mais positiva, digamos assim, tá? Então eu falo assim, o mais erudito dentre os padres latinos é São Jerônimo, chamado virtrilinguis, por seu amplo conhecimento do latim, grego e hebraico, e também doutor bíblico, por suas pesquisas no campo da Sagrada Escritura. Na figura de São Jerônimo sobressaem a austeridade e o temperamento veemente, a dedicação ímpar aos estudos bíblicos e o amor à igreja e à sé de Pedro. Então ele coloca aqui, né, o Gomes como o mais erudito dentre os padres latinos, né, vários autores descrevem Jerônimo dessa forma também, como mais erudito. Isso está muito associado à questão do conhecimento desse tripé aí de línguas, né, fora o aramaico, que não é muito citado. E esse amplo conhecimento do latim é o que eu já comentei, né, sobre estudos bem aprofundados, né, eu diria até que a carreira de Jerônimo enquanto autor, né, enquanto um literato, começou não com escrita de obras, mas com cópia de obras, né, nessa estadia em Roma, a primeira vez, né, ele passou a copiar ele fez muitas e muitas cópias, né, ele criou uma biblioteca pessoal de autores gregos e latinos, né, ele gostava muito de Virgílio, de Cícero, né, principalmente os latinos,
e ele vai ficar amarrado, né, com esses autores e com essa literatura greco-latina ao longo de toda a vida dele, né, mesmo quando ele mais para frente for enfrentar dicotomias até, né, sobre o uso desses autores ou não, né, algo que estava em discussão também na época sobre os cristãos, né, usarem autores considerados pagãos, né, ou se deveriam fazer um rompimento. Então isso já acontecia, já desde o século II já tinha essa posição de alguns grandes eruditos fazerem referência, usarem, ver até Aristóteles, por exemplo, como um pré-cristão, né, e outros autores rejeitarem bastante essa associação, né, mas a cultura ali, ela tava toda misturada, né, as pessoas, tanto estudiosos pagãos quanto cristãos, estudavam nas mesmas escolas, né, esses caras estavam caminhando junto, então era difícil super separar, mas Jerônimo, ele vai ter problema com isso, né, então ele abandona por um tempo, mais para frente, né, esses autores, e depois retoma, né, não vai conseguir abandonar, é difícil mesmo, né, e nem sei se é bom, né, ter essa separação. Aí ali embaixo tá, né, a austeridade é outra característica que sempre fazem referência a Jerônimo, onde ele ter vivido a austeridade, né, como se ele, isso está associado à questão do monge, né, como se ele tivesse sempre vivido sozinho, passando fome, nu, sem ninguém para conversar, esperando, né, contemplando e esperando a morte, né, isso aparece muitas vezes, e não corresponde a uma realidade, né. Temperamento veemente, essa é outra característica que está sempre muito, muito presente, né, sobre Jerônimo, porque, principalmente por causa das suas polêmicas, né, o jeito que ele escrevia, ele era extremamente não, né, mas muito contundente, algumas vezes de forma mais extrema, ele tinha um jeito mais, assim, mais ferrenho, né, de escrever, muitos chamam ele de rude, né, por isso, e ele foi bastante criticado, né, já na sua época também, por essa forma de escrita, que também não é o todo da questão, né, ele tem muitas escritas de amor, de misericórdia, né, a forma de ele tratar as pessoas também, de forma carinhosa muitas vezes, mas a ênfase recai principalmente sobre essa faceta dele de ser talvez durão, né. E ali o amor à igreja e a sé de Pedro, né, então uma das fontes em que mais aparece essa questão da igreja aqui, a igreja que estava começando a se delinear, né, com base no niceísmo, uma igreja que bem futuramente seria católica, né, esse amor à igreja e a sé de Pedro, a gente encontra uma referência disso na carta, né, nas cartas 15 e 16 que ele escreve para o bispo de Roma na época, o Damaso, em que ele se coloca de forma bem submissa, né, a Damaso, que não era papa ainda, né, não existia isso, ele não era papa, apesar de ser chamado assim, ele era o bispo de Roma, que tinha uma preeminência, ok, mas não era total, né, não dominava todo o Ocidente Latino. Mas essa devoção a Damaso realmente existiu, segundo o que a gente lê nessa carta e o que a gente sabe da amizade dos dois, eles foram amigos, e Jerônimo nessas cartas, ele apesar de certa maneira defender, né, a doutrina nicena na época, ele estaria disposto a abrir mão, né, se fosse necessário, se Damaso assim o dissesse para ele, né, se dissesse isso. E Damaso não diria, porque Damaso era super niceno. De qualquer forma, ele abriria mão, né, do que ele pensava por amor, né, a Damaso, que era considerado o sucessor de Pedro para ele, tá? Aí outra citação aqui, desse autor também francês,
também teólogo, na verdade acho que ele atuou mais como monge mesmo, mas ele foi um grande erudito, mais especialista na patrística, e esse trecho diz o seguinte, ó: a primeira característica de Jerônimo é a de ter transmitido ao Ocidente, como príncipe dos tradutores, as riquezas das bibliotecas grega e hebraica. Uma segunda qualidade, conexa com a primeira, é a de haver possuído e comunicado uma cultura literária bem diferente da dos outros padres latinos. Uma terceira qualidade, nada desprezível, é uma sensibilidade espiritual, exegética e monástica, esplêndida herança origeniana, mesmo que Jerônimo provavelmente se irritasse com esta afirmação. Notemos, por fim, a qualidade humana de uma alma apaixonada, excessiva em suas paixões e em seus ódios, mas certamente fora do comum. Esse príncipe dos tradutores que aparece, né, é por conta da tradução, né, da Bíblia, né, por ele ter traduzido também Eusébio de Cesareia, muitas homilias de Orígenes, né, por essa interlocução aí do latim e do grego, né, então ele é bastante enfatizado dessa maneira, tá? Uma cultura literária, né, possuiu, comunicou e tal, uma cultura literária bem diferente da dos outros padres latinos. É principalmente por isso, né, por ele trazer esses autores orientais, né, como Eusébio, Orígenes, né, teve outros que ele traduziu, provenientes da cultura mais oriental, de fala grega, tá? Ele fez amizade, né, com bispos lá do Oriente, né, quando ele esteve em Antioquia, e ele foi formando tudo isso, né, no caráter dele, na trajetória dele, e teve essa especificidade, tá? Dessa interlocução aí de línguas e culturas. Aí a sensibilidade espiritual, fala, né, exegética e monástica, essa é a visão aqui que o autor coloca, uma alma apaixonada, né, excessiva em suas paixões e em seus ódios, mas certamente fora do comum. Então, mais uma vez, é aquela visão do Jerônimo que briga, né, que escreve lá suas polêmicas, que várias pessoas, né, vários estudiosos colocam ele como reduzindo seus adversários, não respeitando, né, diminuindo eles para que ele fosse exaltado, né, tem bastante essa visão. Quando eu leio as fontes, eu vejo sim uma posição contundente de Jerônimo, às vezes realmente ele é bem direto, né, um pouco ofensivo às vezes, sim, mas o problema é pegar só isso e tentar enquadrar uma pessoa. Então, eu vejo outras coisas também, né, excessivo em suas paixões, eu também não sei se é bem isso, né, mas é a descrição aí que o autor fez. Então, assim, acho que é interessante quando a gente estuda alguém, tentar pegar o máximo de informações possíveis, né, o máximo de fontes possíveis. Claro que nem sempre dá, é trabalho de uma vida, né, a gente vai mudando as visões, né, vai ampliando, vai revendo, mas, né, além de eu ter lido essas posições dele, né, de ser assim, né, com seus oponentes, mesmo com os oponentes, muitas vezes ele é bem querido, né, é o que está vindo à minha mente. Ele é bondoso, né, ele é misericordioso. Então, é o que eu comentei há pouco. A gente pinta a imagem de alguém, né, ou de alguma coisa, conforme as nossas intenções também, que nem sempre são super conscientes. Aqui não é propriamente, não diz respeito propriamente à escrita, né, mas de certa forma é uma escrita da história, porque ficou marcado, né. Então, o que eu venho falando até então aparece um pouquinho nesses dois retratos que eu escolhi para trazer, né. O primeiro ali, São Jerônimo em seu gabinete, né, do Domenico Ghirlandaio, italiano, tá.
a data que foi pintada essa obra foi por volta de 1480, 82, então a gente está falando de um contexto renascentista, né, no século XV. E a segunda, São Jerônimo no Deserto, que eu tive o privilégio de ver lá no Museu do Vaticano, ver pessoalmente, né, bem legal ver assim essas pinturas famosas, né, ver de pertinho, do Leonardo da Vinci, e foi também pintado ali, ó, entre 1480 e 1490, na mesma época. Então, esses dois pintores, né, fizeram essas obras na mesma época, e pintam, né, uma imagem, né, literalmente bem diferente, né, uma da outra. Claro que há vários outros pintores, e um mesmo pintor, às vezes, coloca esse Jerônimo mais estudioso e o Jerônimo mais monge, né, um mesmo pintor. Mas isso demonstra, né, nem parece a mesma pessoa, né, se você olhar assim, isso demonstra essa multiplicidade de visões que tem, né, sobre ele. Então a gente vê ali no primeiro retrato, né, assim, é um Jerônimo super bem vestido, né, as cores ali são fortes, ele tá olhando, né, para o observador, ele é um Jerônimo estudioso, é aquele Jerônimo que erudito, né, o Virtu Linguis, né, traduzindo, estudando. Muitas vezes Jerônimo aparece com iluminação, né, que seria a iluminação do Espírito Santo ali, como se ele tivesse tido uma iluminação direta para fazer as traduções, e quando a gente vai estudar, né, não foi dessa maneira. Nessa aqui não aparece isso, acho que é uma imagem mais, talvez mais, um pouco mais realista, né, mais dura ali. Mostra que ele tá ali, né, ele tá no mundo, né, não no sentido mundo versus igreja, mas ele tá ali no mundo concreto, né, então aparecem os objetos, aparecem coisas bem, né, tá tudo bem claro, bem exposto, né, ele tá de Jerônimo para fora, de Jerônimo para o observador, diferente dessa do Jerônimo de Leonardo da Vinci, né, tudo bem que a obra não foi acabada, então talvez isso tenha impacto direto no que a gente vê, né, parece um pouco assim, que está faltando alguma coisa, de fato está, né, mas eu não sei se terminada ela ficaria tão diferente assim da intenção do autor, porque o que mais sobressai aqui pra gente é essa expressão dele, né, esse corpo magro, sem roupa, né, grande parte sem roupa, uma posição contemplativa de arrependimento, de penitência, de fome, né, de espera da morte, né, não parece uma pessoa lá muito feliz, não que o primeiro pareça feliz, mas está bem diferente, né, então a gente tem essas duas imagens propagadas ao longo da história, né, principalmente a partir do século XIV, né, já em inícios do renascentismo, tem essas diferentes visões de Jerônimo, e isso chega até nós, né, via estudiosos, né, principalmente do campo teológico, que foram os que mais estudaram, mas também na história, né, então dá para abordar aí Jerônimo de várias maneiras, né, tá? Uma visão que eu escolhi aqui, com a qual eu concordo, né, é de John Kelly, tá? Também é um autor que é especialista na patrística, né, que estuda bastante a teologia, fala dos primeiros credos, né, tem várias obras nesse sentido, mas também tem uma pegada ali de historiográfica, né, tem trabalhos de história mesmo, e ele diz assim, ó, como homem, Jerônimo apresenta um quebra-cabeça fascinante. Nenhuma das figuras famosas da antiguidade cristã conhecidas... Opa, olha ali, desculpa, gente, é que eu traduzi. Então, ou leia, né, da antiguidade cristã conhecidas, ou então que conhecemos, possuía uma personalidade tão complexa e curiosamente ambivalente como ele.
Tá? Então, o que me chama a atenção aqui é nessa personalidade tão complexa, né, e nessa palavra ambivalente, né, personalidade ambivalente. Então, realmente é isso, né, o Jerônimo, ele era multifacetado. Todas as pessoas são, né, mas eu acho que ele encarna bastante a ideia, né, o movimento da época, né, da antiguidade tardia, né, de não ter como super definir certas coisas, né, de você dizer, não, é isso e acabou, né, ele não tinha como ele ser assim, ele se tornou cristão depois, mas ele super conhecia os clássicos latinos, gregos, ele viajou por muitos lugares, ele conviveu com muitas pessoas, homens, mulheres, então é difícil ele ser de apenas uma forma, né, mesmo nas suas obras, né, as obras são muito diferentes entre si, são tipologias, gêneros, né, literários diferentes entre si, não tem como ele sempre escrever da mesma forma, a gente não faz isso, né, quando a gente vai escrever um e-mail é diferente de quando a gente vai escrever um WhatsApp, no WhatsApp, por exemplo, então, às vezes a gente esquece que essas pessoas eram reais, que elas tinham características como nós, né, que elas também tinham suas contradições e todos os detalhes que formam uma pessoa, tá? Aí ali mais abaixo, a citação é a seguinte: as fontes mais profundas de sua psicologia, né, da psicologia de Jerônimo, nos escapam, e apesar de toda a sua disposição em falar sobre si mesmo, há um enigma não resolvido sobre o verdadeiro Jerônimo. Aí eu me pergunto, né, é possível, né, a gente saber aí quem que é esse verdadeiro Jerônimo, né, ou saber qualquer verdade que seja sobre o passado, sobre alguém, sobre alguma coisa, né, então, é algo pra gente, né, pra gente pensar. E no título tá lá, né, verdades e interpretações, né, Jerônimo de Stridão no olhar historiográfico, verdades e interpretações. Aí eu penso assim, né, a gente pode pensar junto, né, o que é verdade e o que é interpretação, né? Existe diferença entre essas duas coisas, elas são as mesmas, né? Não vou dar uma resposta, é coisa realmente para a gente pensar, vai ter depois o nosso momento de conversa, né? Mas cada um de nós, né, pode levar isso para sua pesquisa, né? Acho que cada pessoa aqui está num estágio diferente, né, da caminhada científica, da pesquisa científica, talvez tenham pessoas que estão começando, ou que nem começaram ainda, talvez tem pessoas que já estão mais avançadas, tem pessoas que estão muito além, né, que já estão bem lá na frente, então eu tenho muito que aprender, né, com essas pessoas, e também com quem está mais no início da caminhada, é uma troca realmente, mas é algo para a gente levar para o nosso, acho que é algo teórico para a gente levar para o nosso momento de pesquisa, né, desde a escolha mesmo do tema, do objeto, né, as abordagens teóricas, metodológicas, né, é possível, né, a gente, como estava ali atrás, né, é possível a gente conhecer a verdadeira coisa, né, o verdadeiro fato, a verdadeira pessoa, né, ou tudo é interpretação também, né, porque se tudo for só interpretação, só não diminuindo, né, mas e aí, né, é verdade, interpretação, são questões para a gente pensar. Mas aí eu aponto um caminho, eu não, né, mas eu escolhi apontar um caminho aqui com base em dois autores, né, muitos teóricos da história falam sobre isso, né, a questão da verdade é algo que sempre aparece, né, em quem, nos historiadores, não só nos historiadores, mas os estudiosos, né, da história das ciências humanas, não só das ciências humanas, né, sobre a verdade. Tanto que esse primeiro excerto, o autor está fazendo referência às ciências no geral, tá, mas cabe plenamente à história.
Esse texto é aquele que eu indiquei como referência, e nesse texto, o José da Assunção Barros, né, que é um historiador brasileiro, ele fala especificamente da história, mas nessa citação aqui, ele está falando das ciências no geral. Aí ele diz assim, ó, a principal característica da ciência é a convivência da eterna busca da verdade a convivência da eterna busca da verdade com a noção concomitante de que a produção de conhecimento necessita da crítica eternamente atualizada e de uma reescrita constante. Então, olha só, né, essa eterna busca da verdade é algo que para mim faz muito sentido. Claro que aí nós vamos ter diferentes pensamentos, diferentes posições entre os historiadores, entre os estudiosos, né, entre as linhas historiográficas, né, entre as teorias, né, tem gente que acha que realmente a verdade não existe, tem gente que acha que dá para buscar uma verdade, tem gente que acha que tem a verdade, né, e mesmo isso que eu coloquei agora é muito simplista, né, mas assim, eu acho que essa intenção da verdade, né, a intenção da verdade, né, ela é interessante, porque senão, acho que talvez possa fugir um pouco do que é a história, mas essa é uma posição minha, tá, é minha. Eu não acho que existe uma super verdade a qual a gente possa encontrar através das fontes, eu não acho isso, né, mas eu também não acho que não seja nada disso, tá, então assim, que verdade que a gente pode buscar, né, de acordo com as fontes que a gente estuda, com a abordagem teórico-metodológica que a gente faz, né, que busca ser científica, né, e mesmo a ciência, ela não a gente está vendo aqui, não é totalmente fechada, não expressa a verdade, mas assim, tem a metodologia, né, a gente tenta fazer o máximo, o melhor possível para ser fidedigno, né, de acordo com esse arcabouço todo que a gente tem, né, dá para buscar ali algo que você não vai defender que aquilo é invenção, né, mas você vai saber que se trata, assim, de uma interpretação que não parte do nada, mas que é uma interpretação, é uma visão, né, que depende da subjetividade, né, de quem pesquisa, de quem escreve, né, então por isso essa concomitância, né, em relação à crítica, né, sempre tem que ter essa crítica, então por isso a importância da historiografia, né, é uma crítica eternamente atualizada, ao mesmo tempo que se busca uma verdade, há essa constante busca por atualização, por reescrita, por releituras, né, então e a reescrita constante, né. Aí embaixo tem uma citação bem curtinha ali do Antoine Prost, né, a história afirma o que é verdadeiro, no entanto, suas verdades não são absolutas. Também é aquela coisa, é verdade, mas tem verdade, mas isso não é absoluto, né? Então fica acho que essa intersecção entre verdades e interpretações, né, na história, na pesquisa no geral, né? Daí para algumas áreas isso vai ser mais presente, em outras menos. Tá? Aí com isso, gente, eu não também, eu acho que também é uma posição minha, mas eu acho também que a gente tem que tomar cuidado para não cair no oposto, né? A gente sabe que a história interpretativa, né, que vai depender de muitos fatores do nosso presente, dos nossos pressupostos, né, da nossa experiência, aí vai para a escolha o que a gente, desde o momento que a gente escolhe um objeto de estudo, isso já é um recorte, já tem uma subjetividade, né, beleza, e fica sempre nesse entre aspas, enfrentamento, né, entre essas coisas pessoais, esses recortes, esses pressupostos, e aquilo que tem que buscar fazer, que tem que apresentar, que tem que ser apresentado e
e acreditado, né, pelos pares, sempre fica assim, ok, a gente sabe que é interpretativo e tal, mas eu acho que tem que tomar cuidado também para não cair num extremo, né, de desacreditar tudo, né, naquela ideia meio niilista, né, de que também nada nunca tá bom, nada nunca tá certo. Então, ao mesmo tempo em que tem essa reescrita constante da história, essa crítica, né, constante, é importante a gente, acho que entra esse papel aí como cristãos, né, de saber dosar, e isso vai de cada um, né, vai da experiência que cada um tem, vai de como cada pessoa tá lá no seu íntimo, né, tá fazendo a relação entre o seu trabalho e a sua crença. Isso vai para cada pessoa, mas eu acho muito difícil um cristão, né, verdadeiro, conseguir separar, né, até para o meu tema, ele é um tema que claramente tem a ver com a Bíblia, né, com o cristianismo. Eu nem pude falar muito disso aqui, né, eu escolhi falar um pouquinho sobre essas interpretações diferentes de Jerônimo, mas assim, o meu tema é claramente isso, e outros temas não são, não dizem na história, né, não dizem respeito claramente a coisas cristãs, mas vai ter um quê ali, sempre vai ter, se não me engano, até o Mateus falou alguma coisa sobre isso, né, sobre objeto de estudo, que daí sempre vem uma visão, claro, quem nunca foi assim, né, no século XIX o pessoal também era assim, né, sempre tem a sua pessoalidade, então, acho que é algo interessante para a gente pensar, né, eu acho que às vezes a gente cai também numa hipercrítica acadêmica, né, muitas vezes a gente se alinha mais à academia do que ao próprio cristianismo, do que à igreja, né, então assim, não, o pessoal lá na igreja, eles generalizam tudo, né, porque a gente estuda, a gente sabe realmente como tem generalizações, como tem reduções, e parece que na história nunca é importante, né, se o médico falar alguma coisa, ele é ouvido, né, se o advogado falar alguma coisa, ele é ouvido, o historiador não, né, não, todo mundo sabe história, todo mundo dá um pitaco, né, lê lá um folheto, um livro didático, não querendo menosprezar, lê, sei lá, um livro acadêmico qualquer, e dar o seu pitaco, né, e a gente estuda, a gente tenta, né, fazer o nosso melhor, e muitas vezes a gente não é ouvido, né, então, mas né, o pessoal lá fala tudo errado, peraí, pode ser que Deus esteja usando, e eu já provei disso várias vezes, essas pessoas que são leigas na nossa área, né, para falar em coisas muitas vezes mais preciosas, eu estou falando de estudo, né, do estudo mesmo, ou que a gente faça associação com o estudo, do que o pessoal da academia, né, então acho que é algo para se pensar, cada um, né, pensar individualmente em como fazer essas correlações, né, e se não pensa nada, seria interessante, se a gente está comprando totalmente sempre uma ideia que não é a cristã, né, eu digo do mundo, alguma coisa errada também tem, né, eu acho que o cristão, ele tem essa marca do constante conflito, né, então cada um vai saber dosar isso, né, nos seus estudos, é algo para a gente pensar, para a gente não cair naquele super hiper relativismo. Aí por último eu coloquei aqui as referências, né, as coisas que foram diretamente citadas aqui, e uma outra coisa que eu acabei também nem comentando, que eu queria complementar, tá bom? É isso, gente, muito obrigada, tá, pela paciência, se alguma coisa não ficou clara, pode perguntar também, agradeço mais uma vez, tá, pela atenção de vocês.